Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, quero mais uma vez cumprimentá-los pelo ano 2019 que está apenas começando. Eu desejo que este ano seja um ano abençoado para todos. Na verdade, cada um de nós recebeu no dia 1º de janeiro, 5 dias atrás, um livro em branco, um livro de 365 páginas, que nós iremos escrevendo, é a nossa autobiografia durante cada dia deste ano. Queira Deus que a biografia de cada um de nós em 2019 seja uma biografia bela, uma biografia bonita, uma biografia feliz, quer nas nossas relações com Deus, quer nas nossas relações entre todos nós. Bom dia, Padre. Bom dia a você que nos acompanha todo domingo, sempre pela manhã, aqui através da Rede Vida e do nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia. O senhor passou bem o ano, Padre? Graças a Deus, passei Virada muito de bem. Ano. Graças a Deus, e é o que nós esperamos que tenha acontecido com você e com a sua família. Boas-vindas a você que nos acompanha aqui neste itinerário bíblico, percorrendo versículo por versículo, seja ele fácil ou difícil, das Sagradas Escrituras. Muito bem. Nós fizemos um parênteses, uma espécie de parênteses, em 2 domingos. Num domingo anterior ao Natal e a semana passada, no domingo anterior ao dia 31 de dezembro e 1º de janeiro. Agora, nós voltamos ao estudo dos Atos dos Apóstolos. Eu sei que, tradicionalmente, aqui no Brasil, o mês de janeiro é um mês de descanso, é um mês de repouso, é um mês de férias escolares e muitos resolvem deter-se, ou melhor, dar também um tempo ao seu justo desejo de repouso e de descanso. Vale a pena sublinhar este tempo do repouso, do lazer e da tranquilidade, sobretudo para quem, durante o ano todo, nos seus mais diversos afazeres, não tem muita oportunidade ou muito tempo para as coisas de Deus. Uma boa leitura, um bom livro, um bom filme, uma boa companhia, tudo isto serve não apenas para nos entreter, mas, sobretudo, para nos enriquecer. Nós continuamos com os Atos dos Apóstolos. Estávamos navegando, se não me falha a memória, entre o capítulo 10º e o capítulo 11, um décimo de Atos. Eu tinha mostrado, num dos últimos domingos do ano passado, que as portas da comunidade cristã para os fiéis pagãos, não judeus, não circuncidados, foram oficialmente abertas por Pedro. Paulo será o grande paladino, mas convinha a Pedro, como líder
da primeira comunidade jesuana em Jerusalém a abrir as portas. E por isso Lucas presta uma atenção enorme ao chamado de Cornélio, um centurião de Cesareia do Mar, Cesareia Marítima, a entrada de Pedro em sua casa, a hospedagem, o discurso de Pedro, o dom do Espírito Santo. Interessante, o dom do Espírito antecedeu o batismo. E Pedro chega a dizer: eu não posso negar o batismo a quem recebeu o Espírito Santo. Batiza Cornélio e batiza aqueles que lá dentro da sua casa estavam. Depois, pouco a pouco, se retirará. E Paulo nos diz na carta aos Gálatas que ele dedicava o seu tempo à catequese dos fiéis provindos da circuncisão, isto é, dos fiéis judeus, enquanto ele, Paulo, iria aos gentios. Muito bem. O senhor quer que leiamos a passagem? Não, acho que já foi lido, se não me engano, o capítulo 10º em boa parte, não? Sim, já. Já foi lido. O discurso de Pedro na casa de Cornélio. Já lemos. Claro, sempre o discurso de Lucas. É Lucas quem o escreve, quem o compõe e quem, mas disso já falamos muito, e quem o põe na boca de Pedro. Uhum. Assim nós concluímos o capítulo 10, eu creio, né? Bem, mas a conclusão mesmo está no 11º. No 11 que ainda não. Exatamente. O gesto para Lucas e para judeus anteriores a Lucas foi tão inusitado que suscitou não apenas a surpresa, mas até mesmo uma certa indignação, uma certa irritação em Jerusalém com os fiéis judaicos. Como é que um pagão ousa ser cristão sem passar pela circuncisão, sem ser judeu por adoção? Como isto é possível? Jesus, afinal de contas, não foi judeu? Jesus não viveu uma vida inteirinha no judaísmo? Jesus foi uma pessoa totalmente anomista, fora da lei? Claro que não. E agora, como podem estes receber o mesmo dom que nós, sem passar por Moisés, sem viver a Torá, sem se circuncidarem? E Pedro faz a sua justificação aí. Não fui eu, foi o Espírito. E passa a contar a eles tudo o que se passou consigo, desde o momento em que estava na casa do curtidor Simão, em Jope, à beira-mar, até a hospedagem na casa de Cornélio, um verdadeiro sacrilégio para judeus tradicionalistas, e o seu batismo. Ele se justifica dizendo que o Espírito tomou a iniciativa de tudo, e a prova disto é que Cornélio e a sua família, imediatamente após a recepção do Espírito, passaram a exultar de alegria, uma alegria que nós chamaríamos carismática. Padre, ao que parece, a crítica levantada por parte dos cristãos de Jerusalém
ela, ao que parece, tem um fundamento profundamente histórico, até porque ela é lógica. Como que pagãos batem à nossa porta e, sem ser circuncidados, agora tornam-se da nossa família. Por outro lado, o discurso de Pedro não contém um teor teologal acerca do Espírito Santo muito evoluído para a época histórica? Não se esqueça que quem está escrevendo está falando no final do século. Vou supor os anos 90, pois 85, 90. 50 ou mais anos depois do ocorrido. Agora, é evidente que o que levava esses cristãos pagãos a viverem assim eram os dons palpáveis do Espírito Santo. Nós não podemos imaginar, e Lucas nunca imagina um espírito que vem a alguém em silêncio. O Espírito, quando vem sobre alguém, eleva esta pessoa e a enche de júbilo e a faz extroverter-se de tanta alegria. Façamos o intervalo e já voltamos.